Liberdade, liberdade, abrasadas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre nossa voz. E começamos esse vídeo com o samba enredo icônico de 1989, da Imperatriz Leopoldinense. Me conta, colega, tu já era nascido em 89? Eu já tinha mais de 10 anos em 89. Mas esse samba enredo foi um sucesso. Tá vendo, colega? Eu tô pegando intimidade, já tô cantando até desafinado aqui pra ti. Tu viu só? Agora a gente já tá muitos vídeos juntos, se prepara. Intimidade às vezes faz esses efeitos colaterais nas pessoas. Mas vamos lá, quero te lembrar que essa é uma sequência de vídeos para explicar quais são as 5 necessidades emocionais básicas de acordo com a terapia do esquema. O atendimento suficiente dessas necessidades são o alicerce para uma personalidade saudável. Mas quais são as necessidades emocionais básicas? Vamos relembrar? Vínculo afetivo, autonomia, competência e senso de identidade, limites realistas e autocontrole, liberdade para expressar necessidades e emoções válidas e espontaneidade e lazer. Nos vídeos passados, eu falei sobre a necessidade de aceitação e conexão, autonomia, competência. Falamos também já de limites realistas e autocontrole e agora chegou a hora de falar sobre a liberdade para expressar necessidades e emoções válidas. Sim, porque a missão de ninguém nesse mundo é passar raiva e dormir, não é verdade, colega? Você já reparou como algumas pessoas parecem usar máscaras 24 horas por dia? Ou como certos pacientes evitam demonstrar o que sentem, preferindo engolir raiva, tristeza, às vezes até mesmo alegria? Pois é, hoje a gente vai falar sobre essa necessidade de expressão, algo que todo mundo precisa, mas nem todo mundo aprende a usar bem. E antes que eu me esqueça, já dá o seu joinha agora mesmo, porque aqui você pode se expressar livremente, que ama conteúdos de qualidade sobre terapia do esquema. Ai, como eu tô engraçadinha hoje. Então, colega, já aproveita e segue o canal, ativa o sininho para mais insights clínicos semanais. Mas vamos botar a mão na massa, afinal, qual é a necessidade? De liberdade para expressar as necessidades e emoções. Essa necessidade fala muito sobre autenticidade. É a liberdade para sentir e expressar as emoções sem medo de julgamento, de punição ou de rejeição. Uma boa metáfora para você entender o que acontece quando essa necessidade não é atendida é imaginar uma panela de pressão, não podendo soltar o vapor. Uma hora ela vai explodir. Aqui, pessoal, então o resultado? O atendimento dessa necessidade nos dá espaço para levantar a válvula em momentos de pressão e também para desligar o fogo. Essa liberdade ajuda o sujeito a equilibrar as emoções e a se relacionar de uma forma saudável com ele e com os outros. Vamos contar como exemplo uma história que veio da minha cabeça, que é a história da Carla. A Carla cresceu em uma casa onde as emoções eram vistas como fraqueza. Se ela chorava, o pai dizia: engole choro, você precisa ser forte. Se demonstrava raiva, a mãe cortava logo: meninas comportadas não fazem isso. A Carla aprendeu a suprimir suas emoções para evitar julgamento e conflitos. Na vida adulta, isso virou um esquema de subjugação que tornou ela extremamente subserviente, mas também serviu nas relações íntimas. E diante da vida, a Carla não se perguntava o que de fato ela queria. Ela se perguntava: qual comportamento evita que eu tenha uma consequência ruim nessa relação? É como viver em uma prisão invisível. Como é a Carla no consultório? Os pacientes que tiveram essa necessidade faltante, eles tendem a ter como característica central a priorização excessiva das necessidades, desejos e opiniões dos outros em detrimento das próprias. Então é como se o locus de percepção estivesse sempre externalizado. E isso tende a ocorrer por um medo profundo de rejeição, de abandono ou punição, o que leva esses pacientes a ignorar ou suprimir seus próprios sentimentos e vontades para atender dos outros. Então, são pacientes que podem guardar muita raiva internalizada, por exemplo. Como nesse meme aqui, ó, onde você estaria se fizesse tudo que tem vontade, estaria presa, tipo isso, colega. Esses pacientes na relação terapêutica e em suas vidas em geral, eles podem apresentar algumas posturas que são bem marcantes. Eles tendem a ceder à vontade dos outros, mesmo quando isso contraria seus próprios interesses ou valores. Muitas vezes eles têm dificuldade de dizer não e podem evitar conflitos a todo custo. Por exemplo, eles aceitam tarefas extras no trabalho, mesmo já estando sobrecarregados. Colocam as necessidades alheias como prioridade absoluta, muitas vezes ignorando ou reprimindo as próprias. E isso pode vir acompanhado de um sentimento de ressentimento e exaustão. Por exemplo, eu me sinto culpado por não ajudar os outros, mesmo que isso me prejudique. São pacientes que precisam da validação dos outros para se sentirem
aceitos ou dignos e muitas vezes até seguros. Podem moldar comportamentos ou opiniões para agradar ou evitar a rejeição. Por exemplo, são pacientes que podem evitar expressar discordâncias em grupo, mesmo que tenham uma opinião diferente. Podem ser pacientes que demonstram uma postura submissa ou excessivamente colaborativa na terapia, com o objetivo de agradar o terapeuta ou evitar críticas. Daí a gente, às vezes inocente na prática clínica, diz: nossa, esse paciente é super tarefeiro, tá super aderido à psicoterapia. Mas a gente precisa entender o que está motivando esse comportamento. Muitas vezes é ganhar o nosso reconhecimento, o nosso bem-querer, ou por uma internalização esquemática de que se eles não forem o paciente perfeito, eles poderão sofrer de nós algum tipo de retaliação, porque o paciente vai usar para nos julgar, além de que ele aprendeu lá atrás, na sua infância e adolescência, né? Um exemplo como nessa esquetezinha aqui: precisamos entender sua necessidade de agradar a todos, e o paciente, claro, como você quiser. Então, a gente muitas vezes vai ter um paciente muito servil. Então, fica aí meu convite para que você realmente avalie esse comportamento dentro da sua conceitualização de caso, para entender se isso está a favor do processo ou a favor do esquema. Então, vai ser o paciente que vai concordar com tudo que a gente diz, vai ter muita relutância em falar sobre o próprio sofrimento, podendo até minimizar ou evitar falar sobre os próprios problemas, preferindo focar em questões externas ou nas dificuldades das outras pessoas, amigos, familiares, coisas do trabalho. Aquele paciente que diz, por exemplo: eu tô bem, mas meu parceiro tá passando por uma fase difícil, eu não sei como ajudar. São pacientes também que podem ter a crença de que sentir ou expressar necessidades é egoísmo. Isso é muito comum aqui quando essa necessidade não foi suprida. Eles podem se sentir desconfortáveis ou culpados quando convidados a explorar suas próprias necessidades. E dizem coisas como: eu não gosto de pensar só em mim, parece errado. Também pode haver um medo de rejeição ou crítica do terapeuta. Eles podem ser muito sensíveis a qualquer comentário nosso que eles interpretem como crítica, reagindo com uma retração maior, uma maior tentativa de agradar. E daí vem frases na cabeça deles como: será que eu fiz algo errado na sessão anterior? Né? Eles podem entrar num pensamento ruminativo. Quais são os esquemas comuns quando essa necessidade não é atendida? Subjugação, autossacrifício, busca de aprovação e reconhecimento. E aqui eu quero fazer um alerta, colega, olha aqui pra lente da verdade, vamos conversar. Autossacrifício é um dos esquemas mais comuns nos terapeutas de esquema, segundo pesquisas. Colocar a necessidade do outro na frente da nossa. E existe uma grande validação social para esta generosidade, que passa da linha do comportamento generoso e saudável e vai para a linha de um comportamento esquemático, né? Então, quando a nossa generosidade para com o outro exclui o nosso autocuidado e a preservação daquilo que também é necessário para nós, a gente está ultrapassando uma fronteira bastante delicada. Então, legal você olhar para você e ver se o que faz com que a expressão da sua amabilidade seja evidente na sua prática clínica, se ela é fruto de um adulto saudável ou de um comportamento esquemático. E só um lembrete do poeta Rumi: não se perca tentando salvar os outros. Às vezes, ser uma luz significa acender a sua própria chama primeiro. E como a criança se sente quando essa necessidade é atendida? Como seria, fiquei pensando, né? Como seria a vida da Carla se ela tivesse essa necessidade atendida? Quando isso acontece, é como dizer à criança: o que você sente importa, eu respeito você, respeito suas preferências e sua maneira de ser. Não há problema em chorar, sentir raiva ou pedir ajuda. Você tem o direito de ser quem você é, com todas as suas emoções. Atender essa necessidade é libertar alguém para viver de forma plena e autêntica. Na terapia, a gente ajuda o paciente a acessar suas emoções bloqueadas, validando cada uma delas, oferecendo um ambiente seguro para que a sua expressão aconteça. O objetivo é que o paciente primeiro se sinta seguro para fazer isso na relação terapêutica e depois fora dela. E agora chegou a tua vez, colega. Já parou para pensar como você expressa suas emoções? Que isso, rapaz? Você deixa espaço para suas necessidades ou ainda guarda tudo na gaveta depois eu vejo isso, quando eu tiver com tempo? Tô sem tempo para chorar agora? Comenta aqui no vídeo e compartilha as tuas reflexões. E termina esse vídeo com a frase da Brenezinha. Eu amo a Brené Brown. Ela diz que estabelecer limites é ter coragem de amar nós mesmos, mesmo quando a gente corre o risco de decepcionar os outros. Que lindo, né? E para aproveitar esse vídeo e firmar o compromisso de iniciar esse ato de amor hoje, eu te convido lembrando o óbvio, que
sempre vale repetir. Nós só conseguimos oferecer o melhor para os outros quando a gente aprende a honrar as nossas próprias necessidades. Se você quiser saber mais sobre terapia do esquema, dá uma espiadinha na legenda. Nela estão algumas referências bibliográficas e oportunidades de aprendizagem. E se você, colega, quer aprofundar seu conhecimento e ver como isso pode transformar suas sessões, fica comigo nos próximos vídeos. A gente vai seguir falando sobre as necessidades emocionais básicas. A gente vai continuar desvendando essa lindeza que é a terapia do esquema. Lembrando que se você quiser fixar esse conteúdo desse vídeo na sua mente, se concentra, escreve aqui nos comentários o que você aprendeu. Isso ajuda a recordar ativamente, ajuda a fixar o conteúdo da sua aprendizagem. Espero que esse vídeo te ajude na tua prática. Obrigado por sua presença aqui comigo. Colabore e floresça aí. Meu beijo!